Olá, alunos! Sou Camila Magalhães e hoje vamos iniciar nossa primeira unidade. Como já dissemos na videoaula de apresentação da disciplina, a linguagem dos direitos humanos permite acessar o mundo do poder, ou seja, do direito, da política e das ciências, pois essa linguagem se expressa juridicamente em normas estatais e decisões judiciais, impondo obrigações às instituições, bem como constitui um conjunto de saberes que disputam legitimidade no campo das práticas institucionais. Nesta primeira unidade, vamos estudar historicamente os direitos humanos, localizando o fenômeno no período histórico moderno, que iríamos chamar de modernidade e colonialidade. Vamos nos aproximar das teorias sociais elaboradas no âmbito das ciências, expondo diferentes categorias de análise dos direitos humanos, colocando em diálogo perspectivas eurocentradas e perspectivas de fronteira, periféricas. As perspectivas históricas eurocentradas ressaltam a formação do Estado Nacional e as lutas burguesas como marcos da modernidade, caracterizando a modernidade como um fenômeno intra-europeu, enquanto que as perspectivas periféricas ou de fronteiras, latino-americanas, ressaltam o colonialismo e a racialização dos seres humanos como marcos históricos da modernidade, a partir dos quais capitalismo e Estado Nacional operam como formas econômica e política dominantes. Henrique do Céu afirma que a colonização da Europa sobre a América, África e Ásia, a partir do final do século XV, foi a primeira experiência de acumulação primitiva do capital e a primeira empreitada imperialista da Europa sobre o mundo, inaugurando a modernidade. As teorias descoloniais, que representam as ciências latino-americanas, entendem que, mesmo com o fim do colonialismo, persiste no interior dos estados latino-americanos independentes as estruturas subjetivadas da dominação colonial, isto é, práticas políticas, econômicas e epistemológicas racistas, subjugadoras e excludentes, porém disfarçadas por relações de poder e por estratégias discursivas apresentadas como neutras, legítimas e apoiadas muitas vezes por uma aparente legalidade jurídica. A historiografia tradicional eurocentrada, que foi fortemente positivista e etnocêntrica, a partir das ficções como contratualismo e direito natural, valoriza o modelo de organização estatal e as lutas burguesas como fundantes da modernidade esclarecida e emancipada pela razão humana. Se autorrepresentam como desenvolvidos, modernos, civilizados, de primeiro mundo, em contraposição aos subdesenvolvidos, primitivos, selvagens e de terceiro mundo. Nem mesmo as melhores críticas europeias, como as análises da Escola de Frankfurt, altamente críticas do nazismo, que também é uma expressão da racionalidade e das práticas racistas, conseguiram superar seu etnocentrismo para compreender a modernidade no bojo das relações coloniais, que formalmente se estenderam até a segunda metade do século XX. O Estado moderno funda-se como detentor do monopólio do uso legítimo da violência na sociedade moderna. E esse poder estatal, por sua vez, encontraria limites nos direitos dos indivíduos. Nos estados independentes latino-americanos, a colonialidade significa as hierarquizações raciais e de outros marcadores discriminatórios foram institucionalizadas no imaginário coletivo, expressando a continuidade de saberes e práticas políticas etnocêntricas, que sobrepõem-se às culturas que foram inferiorizadas e invisibilizadas no processo de desenvolvimento nacional, como ocorreu no Brasil com as de matriz africana e indígena. O Estado Nacional caracteriza-se também como uma unidade política composta de território, povo e soberania, interna e externa, que detém o monopólio do uso da violência, para a garantia da vida em sociedade, centralizando a administração dos conflitos,
o poder de polícia, a produção das normas jurídicas e o exercício do governo. No campo das disputas pelo direito de dizer o direito, o ordenamento jurídico estatal representa a normatividade jurídica dominante. Nesse sentido, a luta por direitos ocorre no âmbito dos estados, entendidos aqui como conjunto de instituições, portanto, de agentes e procedimentos formais e informais que organizam a nossa sociedade. Os vários movimentos históricos de reconhecimento jurídico de direitos pelo Estado promoveram mudanças nos fundamentos e na estrutura do poder estatal. Para os direitos humanos, a perspectiva histórica latino-americana implica reconhecer a relação colonial moderna como uma vivência de sofrimentos provocados pela imposição violenta do modo de vida europeu, que, em resistência, também promoveu transformações, conquistas, avanços e um rol de direitos. O reconhecimento desse etnocentrismo é condição para o diálogo horizontal, que exige reconhecimento da autonomia dos sujeitos comunicativos, enriquecendo a fundamentação de direitos humanos numa perspectiva intercultural. Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, pois possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, no sentido de se contraporem ao modelo capitalista dominante de produção e distribuição de riqueza, modelo este calcado predominantemente na grande empresa, como o agronegócio, mega empreendimentos hoteleiros, obras de grande impacto, que nesse sentido implicam em cosmovisões e práticas sociais bem distintas. Esses grupos são culturalmente diferenciados, pois mantêm relações materiais e simbólicas específicas com o território e o meio ambiente no qual estão inseridos, os quais são espaços de reprodução das suas identidades. A nossa Constituição, como já dissemos, seguindo a tendência constitucionalista latino-americana, propõe uma mudança no paradigma identitário nacional, para promover as diferenças e o pluralismo em todas as suas formas. A Constituição Federal de 88 reconhece expressamente direitos das comunidades indígenas e quilombolas sobre os seus territórios. Com base na teoria geracional dos direitos humanos, há 3 principais blocos de direitos fundamentais atribuídos aos sujeitos, de forma individual ou coletiva: direitos civis e políticos, direitos sociais e direitos culturais, todos exigentes de prestações específicas e custosas do Estado, todos atribuídos aos povos e comunidades tradicionais, de forma geral e específica. As teorias descoloniais, ao pensar a colonialidade, têm em vista identificar possibilidades de emancipação dos grupos em luta por reconhecimento, através da descolonização do saber, do poder e do ser. Assim, a proposta intercultural dos direitos humanos pode ser entendida como um projeto ético-político-epistêmico, construído através de um processo contínuo de conflito e negociação entre os distintos participantes em condições discursivas simétricas de igualdade e respeito. Por hoje é só, nos vemos na próxima videoaula.